É isso aí, estamos de volta na programação da RPTV. No programa de hoje, é claro, a gente vai trazer para vocês aqui toda essa tragédia que aconteceu nesse final de semana, na sexta-feira, os garotos do Flamengo que vieram a falecer nessa tragédia que marca esse início de 2019 no futebol brasileiro. Eu não vou nem trazer os destaques demais do programa, a gente, claro, vai repercutir, falar da Série A1, tivemos jogos, vamos falar da Série A2, da Série A3, mas é claro, a gente não pode deixar de cobrir, de comentar sobre essa tragédia que marca a equipe do Flamengo. 10 garotos da base entre 14 e 17 anos faleceram nesse incêndio que alcançou lá o Ninho do Urubu. A gente está vendo a imagem aí dos garotos. Aqui no estúdio comigo, Barbosa, a gente vai estar comentando aí, Barbosa, essa tragédia, né? Infelizmente, 10 vidas foram perdidas. A gente teve aí o Riquelmo, que é aqui da cidade de Limeira, garoto que estava lá no Flamengo. Que tragédia que aconteceu lá, hein, Barbosa? Wellington, a gente fica até meio sem palavra, né, cara? Assim, foram vidas, foram sonhos que foram interrompidos. A gente fica, como vivi no meio do esporte, no meio do futebol, passando por vários clubes, a gente sempre tem contato com os garotos de base, vê o amor que eles têm pela profissão, vê o sonho de chegar, enfim. Foi interrompido essas 10 vidas aí que se foram. Quero deixar aqui minha solidariedade aos pais, que Deus conforte eles. E, infelizmente, cara, a vida segue. Mas se abriu aí um precedente. Então, empresários que levam o garoto para tal estado, larga lá, não vê as condições, enfim, não é culpando ninguém, não. Só que eu acho que a partir dessa tragédia, tem que começar a fiscalizar os alojamentos, botar a gente responsável, ver as condições, para, infelizmente, não acarretar o que veio acontecer agora no Ninho do Urubu. Na verdade, Barbosa, o que mais me entristece em todo esse caso que aconteceu lá no Ninho do Urubu é em ver o descaso que muitas vezes existe. Eu falo porque eu já estive lá do outro lado, eu já fui jogador de futebol, passei por base em alguns clubes, e a gente sabe o quanto que é complicado você abdicar de boa parte da sua juventude, adolescência, ficar longe de casa, longe do pai, da mãe, com diversas dificuldades, e ver, né, nas primeiras horas que nós tivemos notícia dessa tragédia, o primeiro instinto foi de desejar força à instituição do Clube Regatas Flamengo, mas nesse momento o sentimento é de profunda revolta, porque o Flamengo foi notificado, porque aquele container estava num lugar irregular, que era para ser colocado, que estava, né, no laudo como um estacionamento, recebeu 30 autuações do Corpo de Bombeiros, por conta dessa instalação irregular lá no Ninho do Urubu, e é essa realidade que acontece em todo o futebol brasileiro. Muitas vezes os garotos na categoria de base são vistos como, qualquer coisa serve, vamos colocar ali que tá bom, se der a gente faz, e a gente vê isso acontecer. Isso porque na equipe do Flamengo, o Clube Flamengo ainda tem uma estrutura muito mais moderna. Você aí de casa que nos acompanhe, imagine como que nos outros clubes do Brasil, clubes de menor expressão, clubes de menor estrutura. Fique imaginando aí você do outro lado, como que são as condições. A Lei Pelé está aí e ela é muito isenta sobre várias coisas. A gente está vendo aí cenas fortes aí do incêndio que atingiu lá o container que estavam os garotos, ali eles saindo correndo, mas essa é a realidade do futebol brasileiro. A base, muitas vezes, ela não é vista como tem que ser vista. Os garotos foram colocados ali para morar numa condição irregular, o Corpo de Bombeiro não tinha dado o alvará para que fosse construído ali aquela acomodação, não tinham janelas adequadas, e ainda mais, Barbosa, a gente tem que ressaltar que a tragédia só não foi maior porque muitos garotos foram embora para casa, porque teve as enchentes no rio, as fortes chuvas, e muitos garotos foram liberados para ir para casa, ficaram somente os garotos que moravam mais distante. Ou seja, se isso não houvesse ocorrido, né, a gente poderia ter uma tragédia ainda maior.
E isso liga assim a sirene e me entristece muito, porque é necessário alguém ter uma tragédia desse nível, 10 garotos que morreram queimados pelo fogo, para ligar o sinal de alerta, para aparecer Ministério Público, governo federal, para alguém começar a se manifestar. Eu acredito que se não tem dinheiro, isso eu estou falando para que você de casa comece a refletir sobre como é a situação em outros clubes do futebol brasileiro, né? Se não tem condição de fazer futebol, não faz futebol. Vocês estão brincando com o sonho de vários garotos que saem de casa muito cedo, que ficam longe dos seus pais. Eu sei, porque eu estive lá do outro lado. Eu sei como é. E dá uma revolta muito grande saber que essas vidas que vocês estão vendo aí na tela foram perdidas por negligência, por aquela filosofia, por aquele jeitinho brasileiro. Vamos empurrando com a barriga, do jeito que dá tá bom, e vai levando. E existem diversos outros clubes no cenário brasileiro com situações caóticas, sem a mínima estrutura. E o garoto fica passando dificuldade. Por isso que o meu sentimento é de revolta, Barbosa, porque precisa acontecer uma tragédia para alguém abrir os olhos, para alguém fazer alguma coisa. Não tem a cultura de ser preventivo, de prevenir tragédias como essa. Se o corpo de bombeiro não tinha dado alvará, não coloca os garotos lá. Agora tem 80 milhões para contratar jogador para o profissional e não consegue colocar os garotos em acomodações devidas. Os garotos que são o futuro do clube, muitos dos garotos ali que faleceram, tinham passagem pelas seleções de base do Brasil, garotos com imenso potencial. E eu quero chamar a atenção porque o Flamengo é um dos clubes mais modernos do Brasil. Imagine o restante do país. É lamentável isso que aconteceu, dá uma indignação muito forte, Barbosa, pelo ocorrido, pelas mortes e por ter estado do outro lado e saber que essa é a realidade no Brasil todo. Elton, faço as minhas palavras, acrescentando que agora o Ministério Público tem que ir a fundo, tem que ver prefeitura, porque liberou, porque o bombeiro autuou e não teve uma resposta do Flamengo, no sentido de fazer a coisa correta. Ou seja, precisa esperar morrer 10 vidas, 10 jovens, com um futuro brilhante pela frente, agora para procurar o culpado? Culpados são todos. A partir do momento que você coloca garotos dentro de um container para morar, gente, não é animal. São vidas, são seres humanos. Tudo bem que tinha lá suas modernidades, mas e aí? O culpado foi ar-condicionado? Em parte foi, porque pela má estrutura, pela má conservação do equipamento, se causou incêndio. Incêndio esse que poderia ter sido evitado se tivesse uma sirene de alerta, se tivesse alguém fazendo uma ronda noturna, um funcionário do clube fazendo uma ronda noturna, e tivesse percebido antes o problema no ar-condicionado, teria se evitado. Bem disse o Hélito agora, foram 10. Poderia ter sido mais, pela incompetência e a falta de capacidade das pessoas que estão coordenando e que deixaram chegar nesse ponto. E é muito, Barbosa, é muito lógico, se o bombeiro não deu alvará, não pode ter ali um dormitório para os garotos. Ali no projeto era um estacionamento de carros. É aquela filosofia, vamos empurrando com a barriga, do jeito que tá bom. E a gente vê essa realidade em todo o futebol brasileiro, a mentalidade. A gente vai conversar com diversos dirigentes aqui na nossa região, né? E a mentalidade é essa, vamos empurrando com a barriga, vamos fazendo. Cadê o planejamento? Cadê a organização? É isso que revolta. É por isso que, falando aqui da nossa região, tantos clubes estão afundados como estão. Falta de planejamento, falta de organização, falta de preparação. Acha que futebol, só porque o Brasil é o país do futebol, se faz de qualquer jeito. A gente sabe fazer futebol. Futebol não é brincadeira, futebol é coisa séria. Tem que ter planejamento, gestão, organização. Tem que cuidar da base para que as coisas aconteçam. Senão, Barbosa, é brincadeira, né? Não tem alvará da prefeitura, como que vai funcionar, como vai colocar os garotos lá? E esses containers vêm desde lá de trás, 2010, o Luxemburgo, que na época falou a questão da Fórmula 1, que ele achou interessante e tal, desde aquela época vem, brincadeira, né? Para quê? Para economizar, custo-benefício zero? Tá aí o resultado. Agora, esticando um pouco mais o chiclete, como se diz, eu conheço vários clubes que o alojamento dos atletas da categoria de base é lamentável, hein? Então, abriu-se aí uma procedência, abriu aí um leque
para começar o Ministério Público em cima de clubes que não têm condições. Mesmo os que têm, que o Flamengo tinha condições de fazer uma coisa melhor. Tá? Mas foi negligente. Mas foi negligente. Ele foi omisso naquilo que ele poderia ter sido evitado. Então, acho que começar o Ministério Público, começar a tomar a providência e sair fiscalizando. Eu ainda vou acrescentar mais. Esses empresários que visam só o financeiro, o garotinho tira do perto do pai e da mãe, com o sonho de chegar a um profissional, uma seleção brasileira, um clube europeu. Joga o garoto qualquer canto. Isso daí eu estou falando por conhecimento de causa. Não estou enchendo linguiça aqui, não. Pega o garoto, joga num alojamento, ou numa pensão, ou numa pousada e larga lá. Ô, estou precisando de dinheiro. Isso aí eu estou falando que eu vivi isso, eu vi isso. Estou precisando de um tênis, estou precisando de uma chuteira. Ah, vê se empresta, aí depois eu mando. Então, tomem cuidado. A partir de agora, os pais, tomem bem cuidado, prestem bem atenção na mão de quem vocês estão colocando seus filhos. O cara é empresário, isso e aquilo, é passar a boca na mel de urso. Então, prestem bem atenção, porque, infelizmente, essas vidas não voltam mais. Exatamente. É coisa séria demais, Barbosa, que a gente está falando aqui, essa negligência. E o ponto principal que eu quero trazer para o pessoal de casa é esse. Se no Flamengo tem estrutura, aconteceu isso, imagine como é nos demais clubes. Como você bem ressaltou, eu passei por diversos clubes na categoria de base e é lamentável, Barbosa. Situação de colchão jogado no chão para dormir. Com certeza, alimentação péssima, café da manhã, aquele café da manhã, um pão com manteiga e um leite, sabe? Não é isso. Ali é seres humanos que têm um sonho. Eu vou acrescentar mais, Wellington. Eu acredito, eu quero acreditar que a partir dessa tragédia, o Ministério Público, as prefeituras, os pais, os empresários comecem a ter um pouquinho mais de preocupação nesse sentido, para não acontecer de novo. Ou seja, o brasileiro tem essa maldita mania. Ah, comigo nunca acontece. Tá aí, ó. E boa parte, Barbosa, dessas irregularidades que a gente vê dentro do futebol, falando de categoria de base, é por conta de um monte de gente mau caráter que está dentro dos clubes. Certeza, pessoas despreparadas, pessoas que só pensam em si mesmo, no próprio bolso, e se esquecem de que estão lidando com vidas, né? Gente que não tinha a menor condição, e eu não estou falando de clubes pequenos, não. Isso começa desde lá de cima, vem da CBF para baixo. Com certeza. Gente despreparada, corrupta. A gente está numa onda de anticorrupção pelo Brasil. Temos que olhar para o esporte. O que tem de corrupção, não só no futebol, mas em outras modalidades. Todas as categorias. O que há de corrupção dentro do esporte é algo impressionante. Impressionante. E é por conta disso que a gente vê tanta coisa errada acontecendo, casos de próprios empresários, dirigentes de clubes, presidentes, diretores, gestores, pessoas que eram para estar lá, para fazer a coisa certa, para pensar em prol do clube, dos atletas, do crescimento da instituição, estão pensando só no próprio bolso, estão pensando só nos seus próprios interesses. E aí a gente vê um monte de irregularidade, um monte de coisa errada, e aí precisa acontecer uma tragédia desse nível para ligar o sinal de alerta, né? Então, é lamentável, Barbosa, lamentável em todos os sentidos da palavra. O esporte brasileiro está de luto, né? Não só no Brasil, mas como no mundo também. É triste, você ver 10 vidas se perderem aí, um sonho interrompido, vida ceifada aí por responsabilidade, por mau caratismo, por acomodação de pessoas que têm obrigatoriedade de acomodar essas crianças em todos os sentidos, como profissional, pedagógico, enfim, todos os sentidos, educacional, escolar, enfim. Agora, precisou acontecer uma catástrofe dessa. Agora eu quero ver, Wellington, até onde vai. Até onde vai. Não adianta falar, o Flamengo vai continuar bancando o salário desses garotos para a família. E quanto salário? 800 conto, ajuda de custo, R$1.000? Isso aí vai trazer os garotos de volta? Que paguem 1 milhão por vida que se foram. Não vai voltar. E o sofrimento dos pais, da família, e o sonho interrompido. Quem vai pagar isso aí não tem preço. Porque a hora que o Ministério Público começar a fuçar, vai acabar. Alguém vai ter que ser punido, alguém vai ter que pagar por isso. Ou vai colocar debaixo do tapete. O brasileiro esquece fácil. Não é assim não, hein? Foram 10 vidas. 10. E a gente vem nessa sequência, né? A gente já está ficando muito indignado com tudo que está acontecendo, porque a gente teve, há poucos dias atrás, a tragédia em Brumadinho, também tudo em uma questão de negligência do homem, né? Que pensa, como a gente acabou de destacar aqui, pensa no bolso,
diversas, centenas de vidas foram ceifadas na tragédia em Brumadinho e agora lá no Ninho do Urubu, no centro de treinamento do Flamengo. A gente espera realmente que as informações sejam levantadas, tudo seja esclarecido. O Flamengo ainda não veio de fato a público, vai ter uma reunião hoje entre os dirigentes internamente lá, e só depois disso é que o Flamengo vai de fato, juntamente com o seu presidente, o Landim, vai vir a público e vai se manifestar e vai dar alguma declaração. E claro, a gente vai ficar aqui acompanhando para ver a sequência desse caso envolvendo um incêndio que vitimizou 10 garotos lá no centro de treinamento do Ninho do Urubu. A nota, posso dizer assim, positiva disso foi que alguns garotos conseguiram escapar do fogo, né, conseguiram sair correndo, dentre eles um garoto aqui de Americana. Né, ele conseguiu acordar, ele caiu da beliche. A gente está vendo aí o Kaique Duarte, garoto que foi revelado aqui na categoria de base do Rio Branco. O pai dele disse que ele viu o incêndio, se jogou da beliche e conseguiu correr. Assim como ele, outros 16 garotos conseguiram também escapar de dentro do container e saíram e conseguiram sobreviver. Tem 3 garotos que estão internados, 2 já estão fora de perigo e um garoto está com uma situação um pouquinho mais grave, teve parte ali do 35% do corpo queimado, está em observação. A gente espera que ele possa também melhorar, né? E assim, diante de toda essa tragédia, esses garotos, pelo menos, é o ponto positivo, mas os traumas também, as sequelas que ficam nesses garotos, né, é algo muito complicado, né? Vai ficar na memória deles para sempre, né, Wellington? Independente do que venha acontecer, muitos talvez não tenham nem estrutura de voltar, hein? Muitos não tenham nem estrutura psicológica de voltar, ficar no alojamento ou voltar a querer jogar. De repente, encerra-se aí umas carreiras aí, devido a essa tragédia, psicologicamente o garoto não tem emocional para continuar, não. Agora, voltando um pouquinho que você falou lá atrás, bem falado, só não foi a maior tragédia porque parece que, além das chuvas que atrapalhou a ida dos garotos, parece que foi cancelado o coletivo. Foi cancelado o treino. Foi cancelado. Eles não acabaram não indo para o Ninho do Urubu. Mas poderia ter sido bem mais. Que são 60 garotos que ficam na região ali do alojamento. Então, por conta da forte chuva que atingiu o Rio no final de semana, foram cancelados os treinamentos e muitos jogadores que moravam ali em entorno foram liberados para ir para casa, e isso fez com que a tragédia não fosse ainda maior. Né? Agora, só acrescentando, não adianta pegar um especialista e mostrar, olha, o ar-condicionado funciona assim, ele esquenta uma fiação. Não, agora já foi. Gente, já foi, não adianta ficar procurando pelo em ovo. A tragédia existiu, isso é fato, vida se for, não é fato, acabou. Agora tem que procurar o culpado. A prefeitura que deu laudo para funcionamento ou com negligência do Flamengo, pelo que está acontecendo hoje, as últimas notícias, que foi negligência do Flamengo, foi uma insistência do Flamengo ter aqueles containers lá, foi multado pelos bombeiros. 30 vezes. 30 vezes. 30 vezes. E aí? Então tem que ser procurado o culpado, sim. Tem que levar a pessoa para sentar no banco dos réus e responder pelas 10 vidas. Seja quem for. Seja quem for, se for presidente do Flamengo, se foi incompetência da administração, se foi diretor, não importa. Alguém tem que pagar por essas vidas. Espero que a partir de agora quem coordena futebol de base no Brasil tenha um pouco mais de atenção e esse bando de gente sem vergonha que está dentro dos clubes de futebol possa bater em retirada, possa ter um limpa também, né, Barbosa, da corrupção dentro do esporte, dentro do futebol, para que seja algo mais sério, mais profissional e a gente não venha ver tantas coisas tristes como essa tragédia que aconteceu lá no Flamengo. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta com o RPTV Esportes. Só aqui você faz uma verdadeira viagem no tempo. Anos 70. Anos 80. Anos 90. Aqui você revive os bons momentos através dos clipes que marcaram épocas e gerações. Apresentação: DJ Marco Ferrari. Uma viagem ao passado no mundo do videoclipe. Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe.
Atacadão das Baterias, a maior loja de baterias da região. Aqui você encontra todos os modelos e marcas de baterias. Não compre antes de nos consultar e fazer o melhor negócio. Baterias a partir de R$ 99,00. Entrega e instalação grátis. Avenida Carmine Feola, 1091, ao lado do Estádio do Rio Branco, em Americana. Telefone 34610581 ou WhatsApp 19974023032. Temos lojas também em Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré. Vendas no atacado e varejo. www.atacadãodabateria.com.br. Na Mage Toyota, produtor rural tem faturamento direto da fábrica e desconto especial. Temos o Toyota certo para o seu negócio. Existe uma SW4 perfeita para você, com conforto e tecnologia. E a melhor experiência a bordo. Espaço com opções de 5 e 7 lugares. E a segurança para qualquer jornada. Hilux, liderança incontestável. Motores fortes e econômicos. Tecnologia a seu favor e o melhor custo-benefício. Esperamos por você na Mage Toyota. Começou a temporada dos SUVs Chevrolet, a linha de SUVs mais completa do Brasil, com taxa zero e bônus de até R$15.000 no seu usado. Dê um like e saia com o seu. Tem Tracker com motor turbo, tem Equinox para quem quer um SUV, mas não abre mão da esportividade. E tem também a Trailblazer com 7 lugares e mais bônus de até R$15.000 no seu usado. Todos com taxa zero, porque de SUV em SUV, você continua de Chevrolet em Chevrolet. Vem pra Chevrolet. Aumente sua visibilidade com o apoio cultural na RPTV. 10 cidades, mais de 3 milhões de habitantes. Ligue 19 3408 6464. RPTV. Volta com o RPTV Esportes, falar de Série A2 do Campeonato Paulista. Nós vamos direto para Limeira com o nosso querido Silvio Silva, trazendo informações do Independente de Limeira e também da Inter de Limeira. A Inter jogou nesse final de semana, no sábado, empatou em casa mais uma vez com a equipe do Penapolense, 0-0, mesmo resultado do jogo contra o Atibaia alguns dias atrás. E o Independente está na preparação aí para a 4ª divisão do Campeonato Paulista. Tá com você aí, Silvio. Olá, Wellington e amigos da RPTV, as informações dos clubes aqui da cidade de Limeira. O Independente ainda sem muitas novidades, está preparando para a estreia em abril, dia 7 de abril. A única novidade até o momento é o técnico Jorge Parraga, que se apresentou e hoje deve estar aí já preparando alguns atletas para começar o seu trabalho e, claro, também levar as informações à diretoria, o que ele precisa de jogadores, enfim, todos os preparativos sendo preparados, né? Todos preparando aí para a estreia do Independente no dia 7 de abril contra o time do Jaguariúna, aqui no Pradão, na cidade de Limeira. Essas informações do Galo de Limeira. E já na sequência, a gente vai aí para as notícias da Inter de Limeira, que empatou no sábado contra a equipe do Penapolense no Limeirão. Tá com você de novo, Silvio. Pois é, Wellington. Vamos falar agora da Associação Atlética Internacional de Limeira. O Leão da Paulista, né? A Inter que vem perdendo pontos
essenciais em casa. Empatou com a Atibaia, ontem empatou com a equipe da Penapolense. A torcida já perdeu a paciência, pediu a cabeça do Valim, pediu a cabeça de alguns jogadores, porque para eles, ele não tem justificativa a Inter perder pontos em casa para times que estão lá embaixo. Foi o caso do Atibaia e agora da equipe da Penapolense, que é o 15º colocado. Então, as informações da Inter, a pressão está aumentando para o lado da torcida. Aguardamos aí um jogo melhor para quarta-feira diante da equipe da Votuporanguense, aqui em Limeira, às 8 horas da noite. E o grande detalhe, né? A estreia do Chumbinho. O Chumbinho, camisa 10, que estava no futebol grego, se apresentou, já treinou e fez a sua estreia no sábado. Porém, não foi aquela estreia, né? Ele teve pouco mais de 20 minutos aí para tentar mostrar um pouco do seu trabalho. A Inter levou uma grande pressão da equipe da Penapolense, teve 2 bolas no travessão, teve várias defesas aí do goleiro Mosé Júnior e depois foi se adequando, ajeitando a casa, o técnico João Valim. A Inter conseguiu até em alguns momentos pressionar a equipe da Penapolense. E agora vamos aguardar para quarta-feira que vem, porque a chaleira está fervendo por aqui, viu? O João Valim, os torcedores foram até lembrado, cobraram muito o João Valim, cobraram demais os jogadores. E aí nós vamos sempre pensando aquela situação, né? Se as coisas não acontecem dentro de campo, fora de campo as coisas vão piorando, porque a torcida vai perdendo a paciência, é o caso que aconteceu com a Inter. Mas vamos aguardar, porque a Inter tem um bom elenco, não está longe não, está 9º colocado. Eu sempre digo, classificar entre os 8 é a principal meta, depois é um outro campeonato. Um ótimo programa, um abraço a todos. Silvio Silva com as notícias de Limeira. Grande Silvio, obrigado pelas informações aí direto de Limeira, da Inter de Limeira, do Independente. E Barbosa, 6 rodadas da Série A2 e a torcida já perdeu a cabeça com o treinador e com alguns jogadores. Lógico, a gente tem aí 15 rodadas, né? Já foi, vamos colocar aí 1/3 da competição. A Inter perdeu oportunidades jogando em casa. Eu acho que isso é o que está mais frustrando o torcedor. Mas a equipe da Inter é uma boa equipe. Eu acho que a torcida pode ainda dar um voto de crédito ao João Valim, que fez um excelente trabalho na Inter de Limeira, nessa ascensão da equipe, até chegar aí à Série A2 e quase ter subido para a Série A1, né? E também o elenco em si da Inter é um bom elenco. Eu acredito que dá para classificar entre os 8 que vão para a próxima fase. Enquanto a gente vai comentando, vamos colocar na tela aí para vocês a classificação da Série A2 após encerrada a 6ª rodada. O Água Santa é o líder, Rio Claro é o vice-líder, Linense é o 3º colocado, o 15 de Piracicaba é o 4º, Taubaté é o 5º, Portuguesa Santista 6º, Santo André 7º, Juventus 8º e a Inter de Limeira é 9ª colocada com 8 pontos ganhos em 6 rodadas. Barbosa, dá para classificar, né? Paciência tem limite, né? Paciência tem limite. Penapolense só não meteu a goleada no Inter porque vamos ressaltar o grande trabalho do goleiro e algumas bolas. Sorte também, a sorte também. Agora, a Inter no papel não é um time mau, não. Um time bom. Agora com a estreia do menino aí que jogou sábado, Chumbinho. Chumbinho que vai estrear, né? Vem numa preparação. Agora, na minha concepção, o que eu vejo no time da Inter, o Wellington, tá faltando um 10, cara. Aquele cara de erguer a cabeça, tocar a bola, trabalhar aquela, entendeu? Fazer aquela movimentação. Você acha que o Chumbinho chegando agora, ele vai organizar o meio de campo? Ele que é esse camisa 10. Você acha que ele vai trazer o que está faltando para a equipe da Inter? Eu acredito que sim. Se ele vier para jogar na Inter, que ele jogou fora, que eu vi alguns lances, alguns dos jogos dele lá fora, cara, a Inter vai começar a sentar, a torcida vai começar em vez de vai começar a aplaudir. Chegando esse camisa 10, eu acho que vai dar um bom salto aí na tabela aí e vai fazer um bom trabalho, sim. Próximo desafio da equipe da Inter é na quarta-feira, às 8 horas, no Estádio Limeirão, contra o Votuporanguense, que está ali também na parte de baixo da tabela. Acho que também o que está irritando muito o torcedor é que a equipe da Inter perdeu pontos em casa para 2 equipes que estão na parte de baixo da tabela. Hoje a Penapolense é a 15ª colocada, vice-lanterna ali para você no detalhe, e o Atibaia, que a Inter também empatou alguns jogos atrás, é o 13º colocado com apenas 4 pontos. Então é um pouco aí da revolta do torcedor por conta disso. E o Votuporanguense, 12º colocado com 4 pontos também, né?
No mínimo, aí teria que ter pelo menos arrancado, vamos colocar 3 pontos. No caso, 6 pontos, se tivesse ganhado desses 2 times aí que, pelo posicionamento da tabela, são times que não poderiam ter perdido. Mas, aliás, tem empatado. Mas, infelizmente, jogo é jogo. Tem que ganhar, tem que botar a bola para dentro, senão a torcida chia. Exatamente. Vamos agora de Série 1 do Campeonato Paulista, entrar numa sequência de gols desse final de semana. Vamos começar pela equipe do São Caetano, que jogando em casa, perdeu para a equipe do Oeste. Nós já estamos vendo aí os lances de São Caetano e Oeste. Não, São Caetano primeiro. Já que está no Santos, vamos de Santos. Não, agora vou... Beleza, vamos lá. São Caetano e Oeste, jogo no Anacleto Campanella. Foi no Anacleto Campanella mesmo esse jogo? Foi. Foi. A equipe do Oeste venceu fora de casa. A gente está vendo aí o primeiro gol marcado pelo Matheus Jesus. Depois, a equipe do São Caetano empatou com o Bruno Mezenga. O Roberto, logo na sequência, 2 minutinhos depois, ampliou para o Oeste. E aí o Elvis, sim, Elvis não morreu, fez o gol aos 50 minutos do segundo tempo. Já estava ali no finalzinho da partida. E aí o Elvis fez o terceiro gol da equipe do Oeste de Itápolis. Faz uma boa campanha a equipe do Oeste. Na sequência, nós já vamos de Santos e Mirassol, 1-0. Esse jogo foi no Pacaembu no sábado. E quem marcou o gol foi o Jean Mota. E que sofrimento, hein, Barbosa? Acabando o jogo. No último lance, praticamente, aí, o Jean Mota bate, rebate, bola vai aqui, vem ali. O Jean Mota estava bem posicionado, empurrou para o fundo da rede, mas o Mirassol armou uma retranca para a equipe do Santos. Rapaz, até o Gandula estava ali defendendo. Foi todo mundo para a zaga. O Vinícius ficou em casa roendo as unhas, né? Santista fanático. Ele que faz parte do fã-clube do Santos, de mais de quantos torcedores? Uns 300, 400 torcedores santistas? Por aí. Olha lá, ficou bravo. Deixa ele. O Santos venceu por 1-0 e vem também, depois daquela goleada para a equipe do Ituano, se recuperou na Copa do Brasil e agora conquista mais 3 pontos no Campeonato Paulista. Na sequência, Barbosa, você já quer falar do seu São Paulo ou você quer deixar para mais à frente? Vamos de RB Brasil, Red Bull contra a equipe do Ituano. Eu acompanhei esse jogo, Barbosa. Vamos colocar os gols aí dessa partida. Tem os gols do Red Bull Brasil? Eu acho que não vai ter os gols do Red Bull Brasil. Eu acompanhei essa partida, 2-1 para a equipe do Red Bull, de virada contra o Ituano. É mesmo? E eu gostei muito da postura da equipe do Red Bull no segundo tempo. A equipe do Red Bull foi para cima e conseguiu a virada no segundo tempo. E falar para você, o jogador do lado direito do Red Bull armou uma fumaça ali e resolveu a situação para a equipe do Red Bull. Tivemos na rodada um jogo que ficou 0-0, que foi entre São Bento e Ferroviária de Araraquara. Esse foi o único jogo que ficou 0-0 na rodada. E o Guarani, que venceu pelo placar de 2-0 a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos aí colocar os gols da partida entre Guarani e Botafogo. Bom jogo, hein, Barbosa, da equipe do Guarani, vencendo pelo placar de 2-0. A gente está vendo aí o primeiro gol marcado pelo Thiago Ribeiro e depois, no finalzinho, Diego Cardoso fez o segundo gol do Guarani. Thiago Ribeiro é outro, cara. É outro que o cara tá aí já quase se aposentando, mas tá jogando uma bola. Onde ele chega, ele se ele não resolve, ele ajuda. Entendeu? Caiu muito bem no Guarani. O Guarani começou a jogar um futebol melhorzinho aí no começo do campeonato. E, pô, com certeza mereceu a vitória aí, cara. E eu acho que vai vir coisa melhor aí. O Guarani é capaz de ficar ali entre a ponta da tabela ali. Viu? O Guarani só não entrou nos que se classificam para a próxima fase porque o Novo Horizontino venceu o Corinthians, Barbosa. Vamos aí ao gol da equipe Graças do Novo a Deus. Horizontino. Gol de cabeça, bate, rebate, a bola foi ali, voltou aqui. Olha, bumba meu boi, vai pra lá e vem pra cá. O Cássio tá que nem bobinho lá, ficou de bobo na... E aí sobrou livrinho ali pro Murilo, que empurrou pro fundo da rede. Só por conta disso, a equipe do Guarani não ficou ali na segunda colocação porque avança, né? As duas equipes que avançam para as oitavas de final do Campeonato Paulista, mas está fazendo uma boa campanha a equipe do Guarani. Tem tudo, tem condições
sim, de conseguir uma vaga na próxima fase. E o Corinthians, Barbosa, ganhou do Palmeiras, a gente falou aqui na semana passada, né, que o Carille agora ia deslanchar, perdeu para o Novo Horizontino. Volto a repetir, aquela campanha lá atrás, Papa tudo, Papa brasileiro, Paulista, Libertadores, gente, é outra situação, é outros jogadores. O Carille é um bom técnico, mas viu, a fase não tá muito boa para ele não. Ganha do Palmeiras, perde para um time bem inferior, empata. Gente, muita calma nessa hora, hein? E agora, Barbosa, nós vamos falar do seu querido São Paulo. Precisa falar do São Paulo mesmo? Que perdeu para a equipe da Ponte Preta, jogo que aconteceu no sábado no Moisés Lucarelli. Vitória de 1-0 da equipe da Ponte Preta, gol marcado pelo Hugo. Subiu mais do que a zaga do São Paulo, desviou a bola. E aí, o cara tem 1,60 m, perdeu o Arboleda perdeu para ele, que tem 1,92 m. Fala para mim. É pra ficar bravo, não é? Eu não sei como o Jardim não caiu ainda. O Jardim que vai ter uma decisão agora na quarta-feira, o jogo de volta contra a equipe argentina do Talheres. Eu também, particularmente, Barbosa, imaginei que, até pelo discurso dele ao fim da partida, eu falei, bom, caiu. Porém, ele ainda manteve-se no cargo e quarta-feira vai para a decisão. É claro, é o jogo da vida dele. Se ele não conseguir a classificação para a fase de grupos da Libertadores, aí não tem nem o que conversar, né? Aí não, já... Viu? Valeu, obrigado, bom trabalho, vamos continuar na base lá, que você tá melhorzinho lá, vai ter que arrumar um técnico. O Raí parece que fez uma reunião só de membro da diretoria, vai deixar ele vir até o jogo já agora de quarta-feira de volta com os Talheres lá, entendeu? Se perder, eu acredito que o São Paulo não ganha, não vai conseguir ganhar de virada, tem que fazer 3 gols, certo? Eu acho que o Jardim cai. Agora o São Paulo tem que começar a pensar num técnico para trazer uma proposta melhor de futebol e fazer esse time andar. Porque já deu, né? Já deu. Essa experiência aí já tem que acabar. O que está acontecendo com o São Paulo é que os jogadores realmente não estão correndo. O time no papel é bom, o esquema tático adotado pelo Jardine no sábado é um bom esquema tático, no meu ponto de vista. Mas não funcionou. Os jogadores não estão correndo. Se não correr, meu amigo, aí não tem como. O Elton, eu falei aqui e vou repetir. O jogador, quando quer derrubar um técnico, ele derruba só no bom dia. Para mim, tá nítido. Isso aí tá claro. E já existe panelinha no São Paulo e estão querendo derrubar o Jardim. Acabou, ponto. Então, quarta-feira, São Paulo não ganha, vai perder no Morumbi dentro de casa, não vai conseguir a classificação e o técnico cai. Panela de jogador. Vamos esperar aí. Quarta-feira, grande decisão da equipe do São Paulo pela pré-Libertadores. Precisa vencer pelo placar de 3 gols de diferença para avançar para a fase de grupos da principal competição sul-americana. Vamos agora à tabela de classificação da Série A1. Pode colocar no detalhe aí, começando pelo grupo A. Aí, voltou em você, Barbosa. A tabela de classificação. Vamos na tabela de classificação. Grupo A. Com a zebra aqui. Grupo A do Campeonato Paulista. Coloca aí pra gente. Não é esse. Esse aí é o São Joga. Série A2, agora vamos para a Série A1. Não tem a Série A1? Então volta aqui para mim. Ô, Chupeta, volta Série aqui A1. para mim. O Santos é o líder com 15 pontos, RB Brasil é o segundo, Ponte terceiro e o São Caetano é o quarto no grupo A. A Ponte está ali brigando com o RB, as duas equipes de Campinas. O RB tem 11 e a Ponte tem 8. Grupo B, Novo Horizontino é o líder, Palmeiras joga hoje. O Palmeiras é o segundo, Guarani é o terceiro e São Bento é o quarto. Grupo C, Ferroviária de Araraquara é o primeiro. O Bragantino joga hoje com o Palmeiras, é o segundo. E o Corinthians, Barbosa, terceiro colocado. Falando. E já fez o seu sexto jogo. Mirassol é o quarto no Grupo C. E no Grupo D, aos trancos e barrancos, o seu São Paulo ainda é líder no Grupo D. Ainda é? Líder. Eu achei que estava em terceiro. É líder, o Oeste é o segundo com 9 pontos. O Ituano é o terceiro com 7. E o Botafogo de Ribeirão Preto é o quarto colocado. Essa é a tabela de classificação da Série 1 do Campeonato Paulista. Barbosa, RPTV Esportes está chegando ao fim. Mais uma vez, obrigado pela sua participação no programa de hoje. Obrigado ao seu Elton e mais uma vez quero deixar aqui minha indignação, a minha revolta com tudo que aconteceu no Ninho do Urubu. Que Deus abençoe a família, que conforte a família desses 10 atletas aí que, felizmente, por incompetência de pessoas, os sonhos foram interrompidos. Volto a dizer, alguém tem que pagar. Alguém vai ter que pagar.
Um abraço, Hélio. Fica aí os nossos sentimentos a todos os familiares, todos os envolvidos nessa tragédia e estendemos as nossas orações a todos os envolvidos. A gente vai encerrar o programa com um vídeo em homenagem aos 10 garotos que faleceram aí nessa tragédia lá no Ninho do Urubu. Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Tapo os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Seja você. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Dói, dói, dói. Vai na paz, irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor, espera eu chegar. Valeu, menor, espera eu chegar. Dê valor enquanto pode. Abraça, fala que ama. Porque depois que vai é só saudade.